Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o nosso corte aqui trazendo o jogo aberto com a Renata Fã, com o Denilson, que vão repercutir a vitória do Flamengo sobre o Criciúma, mas claro também as polêmicas dessa partida, que foram muitas, hein? Muitas polêmicas relacionadas à arbitragem. O Flamengo venceu, mas teve 3 pênaltis aí, né? 2 foram marcados para o Flamengo e 1 não foi marcado. Muita gente falando que o Flamengo foi ajudado, que o Flamengo foi beneficiado, mas isso não foi verdade. A gente vai ver aí toda a opinião da Renata, do Denilson relacionados a essa vitória do Flamengo, que mantém aí na briga pela liderança, está a 3 pontos aí de chegar ao Botafogo e pode a qualquer momento voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Vamos deixar aqui, galera, os créditos na descrição para o jogo aberto, o link na descrição, ok? E pedimos a você que se inscreva, deixa o like, ativa o sino para ficar por dentro de todas as... Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Por aí, então? É. Principalmente Flamengo e Palmeiras? Sim. Sofreu muito mais do que deveria o Flamengo contra o Criciúma. A gente sabe que o Criciúma vem dando trabalho, não está jogando mal, não. É um time bem arrumado, bem organizado pelo Tencate, mas conseguiu lá, devido a um pênalti raríssimo no futebol, uma situação que pouca gente tinha visto antes, embora já tenha acontecido, conseguiu a virada ali com o Gabigol, aproveitando para comemorar efusivamente, depois soltar suas indiretas para a diretoria, etc. E o Palmeiras, ele vence em casa ao Cruzeiro, com o primeiro tempo muito bom do Palmeiras, muita intensidade, muita pegada, jogo rápido, sufocando a saída de jogo do Cruzeiro, mas depois que ele faz o primeiro gol, ele baixa um pouco a bola, ele toma um gol de empate, para mim, mal anulado. Pelo ato da partida, que foi chamado pelo VAR, né? O ato tinha mandado seguir o lance, estava na frente do lance, e o VAR chama, vem ver de novo que teve uma falta na origem da jogada aqui. Mas no final o Palmeiras consegue o 2-0, no momento em que o Cruzeiro se lançou todo o ataque, já nos acréscimos, né? E consegue fazer a vitória ser um pouquinho maior. Eu acho assim, que vai ser, não tem nada decidido, essa corrida dos 3 vai ser uma corrida constante até que alguém vá esmorecendo pelo caminho. De repente pode pintar alguém que venha de trás. Repito que isso vai depender muito do que vai acontecer nas competições paralelas, Copa do Brasil e Libertadores. Quem for caindo, se souber administrar eventuais eliminações, vai ter tempo para descansar um pouquinho e ter um pouco mais de foco no Brasileirão. Libertadores que envolve, inclusive, 2 deles. Quando o Matheus propôs uma análise da trinca, a primeira coisa que veio na minha mente foi a dificuldade que os 3 tiveram. Nenhum dos 3 sobrou. Acho que o Botafogo tem mais justificativas para essa dificuldade, né? O Inter, com a estreia do Roger, é um adversário que realmente ia impor ali Mas eu acho que foi dos 3 quem mais teve controle do jogo. Pois é, o Botafogo acabou controlando mais o jogo contra um adversário bastante complicado. O Flamengo quase se enrola com o Criciúma, né? Pênalti esquisito à parte, mas tem uma história de jogo ali que foi dramática, foi uma agonia, foi mais agônico para o rubro-negro. O Palmeiras fez mesmo um primeiro tempo daqueles que o Abel gosta, né? Que o Abel assinaria embaixo, é primeiro tempo do meu time, mas no segundo, se é um VAR menos intervencionista, o Palmeiras tinha tomado empate naquele lance. Não, aquele gol foi no primeiro tempo ainda. Finalzinho do primeiro tempo, o gol anulado do Cruzeiro. Não, sim, mas o Palmeiras teria tomado o gol. E a história poderia ter sido outra no jogo, né?
Mas você fala, o professor fala, Breler, dessa questão dos times não terem sobrado. Mas acho que não sobrariam, né? Tirando o Flamengo que enfrentou um adversário... Criciúma se esperava que sobrasse. Um adversário mais fraco. Agora o Palmeiras enfrentando o Cruzeiro ainda aqui no Allianz. E o Flamengo voltando a ter todo mundo, né? O Flamengo jogou com um time muito próximo. E os melhores momentos do Flamengo, pelo menos na minha opinião, com Arrascaeta e De La Cruz. Sim. Com a bola passando no pé dos dois, os dois se entendendo ali no meio. Mas no total do jogo, muito pouco, né? Sim, concordo. Muito pouco. Acho que o Flamengo é que tinha a obrigação de numa rodada como essa, que você vê os seus principais rivais com jogos mais difíceis, né? Embora também em casa, mas o Flamengo teria que ter tido uma tranquilidade um pouco maior nesse. Mas enfim, passou. Você está nessa linha, Breler? Resultados aconteceram, mas talvez nem tudo como fosse esperado, aí, pelo menos com a bola rolando, né? O desempenho dos times na rodada. Matheus, o campeonato de pontos corridos vai muito da regularidade de um time que consegue fazer compensações ao longo da competição. Então, o Flamengo conseguiu entregar acima das expectativas no seu período mais tortuoso, com adversários complicados, com muitos desfalques. O Flamengo encarou bem, teve um ótimo aproveitamento e numa sequência que poderia ser bastante favorável, com adversários como Cuiabá, Criciúma, jogando em casa, o Flamengo tropeçou não só em resultado, mas também em desempenho. O Flamengo jogou menos do que poderia, ainda mais por ter jogadores como De La Cruz de volta. Mas como cumpriu uma missão num período até inesperado, está com crédito. Então, esse tipo de oscilação é muito comum no campeonato. Então, não dá para colocar o Flamengo como um time abaixo das expectativas por essa sequência dos últimos 3 jogos. No segundo turno, vejo o Flamengo com força suficiente para continuar brigando. O Palmeiras, então, nem se fale. São 2 times que já têm muito lastro nos últimos anos, pelo que vem conquistando, pela capacidade que seus elencos têm de se reinventar e de continuarem competitivos. Só que, mais uma vez, a gente tem o Botafogo no campeonato. E eu não consigo enxergar o Botafogo como um outsider, como um time que está ali deslocado. Pelo segundo ano consecutivo, o Botafogo pode terminar o primeiro turno com a melhor campanha. E no ano passado foi um primeiro turno de 47 pontos, recorde na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E nesse ano pode bater 42, que é uma pontuação bastante considerável para time que briga para ser campeão. Então eu vejo o Botafogo de uma forma muito realista e de uma forma sustentável na briga pelo título brasileiro de novo, até com mais força que no ano passado. No ano passado, tudo de errado aconteceu com o Botafogo, perde o Luiz Castro, a reposição não é à altura, o Textor bate muita cabeça e o time entra em parafuso. Agora não, estabilizado com o Arthur Jorge, um técnico com boas ideias. O time do Botafogo é resiliente, se tornou um time muito chato. Mesmo quando o Botafogo não vai bem em campo, em desempenho, o Botafogo vence. Foi assim contra o Cuiabá, contra o Vitória, contra o Atlético naquele 3-0, mostrando muito repertório. Novamente contra um Internacional, retomando alguns princípios de jogo. Savarino voltando bem da Copa América. Por tudo isso, eu não vejo o Botafogo como um azarão. O Botafogo está no segundo ano consecutivo brigando com Palmeiras e Flamengo. Isso deve ser ressaltado, porque é um feito que não é para qualquer um. Em termos de elenco hoje, eu não vejo o Botafogo muito atrás de Flamengo e Palmeiras. E fez 2 contratações pesadíssimas, né? As 2 mais caras do futebol brasileiro. Eu gosto das perguntinhas ali. Vai, professor, Se algum time tem condição de vencer os 3... É outra. Eu acho que vencer os 3, todos teriam condições técnicas. Agora, uma certeza eu tenho. O que terá mais dificuldade para vencer os 3 é o Palmeiras. Porque ele tem que derrubar, para vencer os 3, ele teria que derrubar o Botafogo na Libertadores, o Flamengo na Copa do Brasil e os 2 no Brasileiro. Você está olhando, então, você tá olhando, né, por outro aspecto, e não do elenco. Não da qualidade ou não do elenco, e sim por conta dos adversários que o Palmeiras vai enfrentar. Os 3 teriam. O calendário do futebol brasileiro não permite a um clube ganhar as 3 competições. Não existe hoje clube com elenco suficiente para triunfar em 3 competições paralelas. Pelo menos isso não aconteceu até aqui. E eu não vejo agora, posso estar errado, né? Eu não vejo nesses clubes profundidade, porque é muito desgastante. E eles vão se enfrentar, né? Fato é que os times se enfrentam, então
vão mas acabar se mesmo assim- derrubando também, né? Mata-mata de mas só Libertadores um deles e poderia ganhar Copa as do 3. Brasil. Então, Sim. vai ter que derrubar os adversários em algum momento. Mas é muito desgaste, o calendário é muito puxado, é muito jogo, é muita viagem, são gramados ruins, é impossível. Impossível não é, mas é praticamente impossível e eu não consigo ver um time ser campeão das 3 competições. Para ganhar 2, você acaba tendo que abrir mão de alguma delas. Para ganhar as 3, jogando quarto e domingo daqui até o final do ano, sempre, praticamente impossível. Não dá, Breiler? Olha, é complicado, mas a gente, até porque... E não é de hoje que eu falo isso não, desculpa, tá? Não, e- Quem chegou mais perto disso, no passado recente, foi o Atlético Mineiro, em 2021. Ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro e caiu na semifinal da Libertadores. Se ele passa, ele teria um jogo para tentar ganhar a Libertadores também, mas não passou. E ali ainda num contexto específico de pandemia. A pandemia fez com que aquele campeonato também tivesse uma dinâmica diferente, ainda com muitos desfalques por causa de Covid. O campeonato não foi inteiro com torcida nos estádios, então, por tudo isso, pode ser considerado um ano atípico. Mas aqui no futebol brasileiro, a gente não tem um Bayern de Munique, um time... E olha que o Bayern de Munique na Alemanha também, a hegemonia caiu. Mas não temos um time soberano, E não dominante. foi sempre que ele ganhou os 3 títulos na Alemanha, foi Exato. poucas as vezes. E é complicado até para o Bayern de Munique. Então, para esses times, como o prof falou, para o Flamengo alcançar essa proeza, já tem de eliminar logo de cara seus principais concorrentes nas competições de mata-mata. E quando o Flamengo também se aproximou disso, em 2022, o Dorival fez a opção de deixar o brasileiro em segundo plano e priorizar as Copas. E foi criticado por isso, mas naquela rodada específica contra o Palmeiras. Mas foi ali um jeito pragmático em que ele colocou 2 taças no bolso e já é um feito. Um time conquistar 2 taças, como o Palmeiras conquistou em 2020, como o Flamengo conquistou em 2022, já é algo ali fora da curva para os padrões do futebol brasileiro. Mas eu não vejo essa possibilidade muito pelo calendário. Se a gente tivesse um calendário mais racional, o Flamengo, por exemplo, poderia ter aberto uma gordura durante a Copa América, o que não aconteceu, e até considerando esse bom desempenho que teve com os desfalques. O Botafogo também é um time que carece de um pouco mais de profundidade de elenco no aspecto defensivo, por exemplo. Eu vejo que está um pouco atrás de mais opções na defesa. O Palmeiras tem muito lastro, mas em vários momentos em temporadas anteriores demonstrou uma necessidade de ter mais opções para o Abel. Nesse ano ele tem essas opções, mas tem mais concorrentes. O Bahia, por exemplo, começa a beliscar, incomodar. O Botafogo, pelo 2º ano consecutivo, lutando por título. Então, por essa concorrência maior, no futebol brasileiro, seria um feito raro e épico, histórico, como queiram dizer, um time conseguir conquistar as 3 Um principais feito competições. físico mesmo, uma questão de fôlego mais do que de O professor coloca o Palmeiras aí como... talvez tendo a missão mais difícil por conta dos adversários que vai enfrentar já nessa primeira fase, do mata-mata, Copa do Brasil e também da Libertadores. E entre os 3, talvez tenha, ainda que com os melhores reforços da era Abel, tenha talvez o time num degrauzinho abaixo em relação a Botafogo e Palmeiras, o elenco, ou não? Você diz quem? O Flamengo? O Palmeiras. Não Não. só das dificuldades por conta dos adversários, mas olhando para os rivais pela bola que os rivais estão jogando. e pelos elencos e pelos reforços. Por exemplo, o Botafogo traz Luiz Henrique e traz o Almada. Eu não vejo o Palmeiras abaixo de ninguém, não. O Palmeiras tem um problema que para mim, tem falado isso já desde o início do Campeonato Brasileiro, que é a eficácia ofensiva. Mas perdeu o Estevão e o Piquerez. Estou colocando isso Mas perdeu por quanto tempo? O Piquerez, não sei se volta esse ano, né, cara? Sei. Eu acho que não volta mais. O Estevão tá tentando voltar, acho que vai voltar, mas pelo que deu para sentir o Piquerez, não sei se volta, né? Mas ainda assim, tem time, tem opções. Mas dá para elencar os elencos? Como assim elencar os Foi bem nessa. Dá para ranqueá-los? Eu acho que tudo é muito relativo. Tudo é muito relativo, porque o que importa no final das contas é, dentro de campo, o desempenho de cada time. O papel, são todos elencos fortes. Mas a maratona Todos são vai fortes. cobrar agora.
todos são fortes, a maratona vai cobrar. O Palmeiras talvez tenha o maior desafio, porque justamente enfrenta o Flamengo na Copa do Brasil, o Botafogo na Libertadores, esses dois grandes rivais, assim, de cara em um curto espaço de tempo, para definir a sorte nessas duas competições. Mas é um time que a gente vê o potencial dele de se reconstruir o tempo inteiro. Ele se reconstrói, ele se refaz de rodada para rodada, de jogo para jogo. Tem sempre uma novidade, tem sempre algo diferente, tem sempre um jogador que aparece, uma outra solução tática, sempre muito focado, muito ligado em campo, muito intenso. E é o que tem mais lastro. Mas né? Uma casca, derrubar o Palmeiras é todo duro. nível parecido. Eu ainda vejo o Flamengo ligeiramente superior em termos de elenco, só que aí o Palmeiras tem o seu diferencial, que é o Abel Ferreira. Hoje, para mim, o Abel Ferreira está um degrauzinho acima do Tite como técnico, até pela longevidade no Palmeiras, pelos resultados que conquistou. E olha que o Tite, para muita gente, inclusive para mim, é o melhor técnico brasileiro em atividade, mesmo com alguns poréns que a gente possa colocar na forma de trabalhar. É um técnico muito competente, mas se equilibram, se equivalem. E o Botafogo, nessa disputa, tem conseguido chegar próximo nas duas pontas. Acertou em cheio a contratação do Arthur Jorge, técnico competente, que demonstrou uma habilidade de se adaptar ao futebol brasileiro de forma muito rápida. E elenco evoluiu em relação ao ano passado. O Botafogo poderia ter ido ali para um lado comodista, o Textor... não, estou satisfeito com o que o time apresentou, vamos de uma forma sustentável. E não, resolveu investir bastante para se aproximar ainda mais desses elencos e com um bom técnico gerindo esse processo. Uma vantagem que o Palmeiras tem, nesse momento, é um time acostumado a ganhar, a levantar títulos. O Botafogo está buscando isso. O Flamengo, do ano passado para cá, ele está recuperou no Campeonato Carioca. Em todos os cenários possíveis, né? O Palmeiras mata-mata, pontos Ele corridos. sabe o caminho da competição. Atrás, estando na frente, sendo favorito, não sendo favorito. Tem uma casca. Muita força mental também. Vamos fechar o programa falando do James Rodrigues. Parece... Então, galera, esse foi o vídeo aí. Comenta o que vocês acharam das atualizações aí, informações. O Flamengo joga nesse meio de semana contra o Vitória, fora de casa, né? Vai ser um jogo aí contra um time que tá na parte final da tabela. E aí o Flamengo vai ter a chance aí de vencer mais uma partida. Claro que não é fácil jogar fora de casa, né? É um time que mesmo estando na parte de baixo da tabela, já venceu alguns times da parte de cima, né? Como o próprio Atlético Mineiro, né? Que tem um elenco muito bom. O Vitória venceu de 4-1, ou foi 4-2 se eu não me engano. E outros jogos também, né? Mas é um time que tá brigando lá embaixo. É um time mais modesto e tal. Mas o Flamengo tem a chance de vencer, quem sabe até voltar para a liderança, porque o Botafogo vai enfrentar o São Paulo fora de casa. E aí tem muita chance desse jogo aí dar ruim pro Botafogo, né? Porque se o Botafogo empatar ou perder, o Flamengo pode se aproximar aí, né? Ou ficar com o mesmo número de pontos do Botafogo, né? Se vencer os jogos atrasados. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês. Comentem o que é que vocês acharam de tudo que foi abordado aí. Palpita para a próxima partida. Falar também, né, do jogo contra o Criciúma, que o Flamengo venceu. Teve muita dificuldade, mas conseguiu sim vencer esse time. E teve as polêmicas também, né? Que a gente viu aí, as polêmicas relacionadas aos pênaltis. Muita gente falando que não foi, né? Mas já teve muitos aí, né? Muitos árbitros, ex-árbitros que falaram aí, pessoas entendidas que reconheceram que foi pênalti sim. 2 pênaltis, 3 pênaltis na verdade, quando a gente inclui aí o lance do Léo Pereira, que recebeu uma voadora do goleiro. Mas, enfim, né? O importante é que o Flamengo venceu contra o Criciúma. Poderia ter sido um jogo muito mais tranquilo pelo time do Flamengo, mas é sempre complicado, né? Sempre complicado porque parece que joga um jogo bom, 2 jogos bons, depois tem um que não joga tão bem assim. E aí joga outro jogo ruim. Sempre tem isso, né? Aí depende muitas vezes do individual dos jogadores, que quando se sobressai consegue, né, fazer gol, consegue vencer. E quando isso não acontece, o Flamengo empata ou perde. Então é muito complicado, né? O Flamengo precisa crescer mais, o coletivo, e também trabalhar o lado individual dos jogadores, porque com certeza isso tende sempre a ajudar, né? Quando está em momentos assim, quando está em momentos que se precisa enfrentar times, quando está já no final da partida, quando está empatado, quando está perdendo, precisa se ter
esse brilho individual, né, de jogadores como Cebolinha, como Arrascaeta, De La Cruz, Pedro e muitos outros aí que a gente sabe que o elenco do Flamengo tem excelentes jogadores e que eles podem nesses momentos aí estarem se sobressaindo. Mas é isso, agradecemos a vocês, estamos juntos e nos vemos aí no próximo vídeo.